Vamos seguir. Esse bloco vai ser curtinho só para passar um panorama da história da IA para vocês. Às vezes, algumas questões mais conceituais trazem, não eventos específicos, mas trazem um teor referente à história, tá? Então é importante vocês terem noção disso aqui. Não precisa decorar datas e tudo mais, data que cada evento aconteceu, não necessariamente, mas é bom vocês terem um conhecimento amplo sobre a história, né? Então veja, a IA, inteligência artificial, não é de agora, pessoal. Agora aqui nós temos esse domínio do conhecimento difundido amplamente na sociedade. Mas isso é lá de 43. Olha só, de 55. Né? Foi a gestação da inteligência artificial. O primeiro trabalho, agora reconhecido como IA, foi realizado por Warren e Walter em 43. Eles propuseram um modelo de neurônios artificiais. Nesse período surgiram vários exemplos de trabalhos que hoje podem ser caracterizados como IA. Mas a visão de Alan Turing foi talvez a mais influente. Em 47, ele apresentou o teste de Turing, aprendizagem de máquina, algoritmos genéticos e aprendizagem por reforço. Então veja só, 47, isso é antigo. Hoje, né, recentemente que a gente conseguiu alinhar a quantidade de dados que nós temos com o poder, com o poder computacional de processamento para ter o que temos hoje, mas cientificamente falando, isso é lá de trás, né? E aí, sobre Turing e sobre o teste de Turing, isso aqui a Sebrasp já cobrou. O que foi isso, pessoal? O teste era o seguinte, era um teste de inteligência artificial que avaliava a capacidade de uma máquina imitar o comportamento humano, a ponto de um avaliador, de uma pessoa, não conseguir distinguir se está interagindo com a máquina ou com uma pessoa. Então era isso aqui, ó. Tinha uma pessoa, um ser humano lá, ele mandava uma pergunta. Essa pergunta ia para a máquina e ia para uma pessoa. A máquina respondia, né? E a pessoa também respondia. Então, depois de várias perguntas e respostas, se a pessoa que está questionando, se o ser humano aqui não conseguisse distinguir se a resposta está sendo de uma máquina ou de uma pessoa, então quer dizer que a máquina estava conseguindo imitar o comportamento humano. Então, esse era um teste de inteligência artificial. Ele avalia a capacidade de uma máquina imitar o comportamento humano, a ponto de um avaliador não saber se essa resposta está vindo de uma pessoa ou de uma máquina. Né? Então, por quê? Porque a máquina imita tão bem o humano que a pessoa ali ela não sabia dizer se a resposta era da máquina ou de uma pessoa. Então, esse foi o teste de Turing, famoso teste de Turing. E aí depois nós vamos para o próximo período, né, de 52 a 69. Os primeiros anos da IA foram repletos de sucesso, mas de uma forma limitada. Então, pessoal, nessa época os computadores eram muito primitivos. Os computadores não são como hoje. Os computadores eram máquinas que faziam cálculos. Basicamente isso. Não que hoje o computador não faça cálculo, né? Mas era basicamente isso, pessoal. Era para contas aritméticas. Então, qualquer coisa já trazia um enorme frenesi, né? Referente à inteligência artificial. Então, qualquer coisa causava surpresa. Então, aqui, ó, nesse período, a gente já tinha os primeiros programas de IA. Programas que demonstravam teoremas que seriam considerados bastante complicados por muitos alunos de matemática. Programas para jogos de dama, que eventualmente, né, aprendiam a jogar a um nível amador elevado. Problemas de cálculo integral, típico do primeiro ano dos cursos acadêmicos. E aí teve também um outro evento importante, foi o robô. Esse robô, ele foi considerado o primeiro robô móvel capaz de raciocinar sobre suas próprias ações. Considerado também um dos primeiros projetos da área de inteligência artificial que combinou raciocínio lógico e ações físicas. Então foi o primeiro robozinho, né? Então veja só. Lembra o que é a inteligência artificial? Vou pegar o conceito aqui, um deles, ó. Se ocupa da automação do comportamento inteligente. Então veja, se eles já eram capazes de criar jogos de damas, quem joga dama é o ser humano. Então já tinha máquinas capazes de jogar dama. Já tinha máquinas capazes de demonstrar teoremas que seriam considerados bastante complicados para alunos de matemática. Então já tinha máquinas que imitavam o comportamento humano. Então aqui já existia inteligência artificial. Tá? E aí destaca-se 2 pontos durante esse período. O nascimento da inteligência artificial, 56, ocorreu uma conferência em que surge o termo inteligência artificial, e que é considerado o ponto de partida oficial. Né? Então veja, antes ali a gente já falava de inteligência artificial, mas foi em 56 que teve uma conferência em que foi cunhado o termo e foi dado o ponto de partida no campo da IA. Houve também em 57 o desenvolvimento do perceptron, que era um modelo matemático inspirado no funcionamento de neurônios biológicos. Né? Então ele era usado para tomar a decisão. Depois a gente vai ver mais a fundo isso aqui. 66 a 73.
Desde o início, né, então, desde o início desse movimento, os pesquisadores eles eram ousados no prognóstico de seus sucessores futuros, dos seus sucessos futuros, né? Então, um deles, né, inclusive fez predições concretas, dizendo que dentro de 10 anos, um computador seria campeão de xadrez e um teorema matemático significativo seria provado por uma máquina. Só que essas previsões se realizaram, ou quase, no prazo de 40 anos em vez de 10. Então, havia uma empolgação muito grande sobre o que seria a inteligência artificial. Só que quase todos os primeiros sistemas falharam desastrosamente, isso aqui nesse período, ó, quando foram experimentados em conjuntos de problemas mais extensos e mais complexos. E aí, pessoal, devido a essas previsões, né, muito empolgadas, e a realidade, que era muito mais difícil, né, quando se tentava usar IA em problemas complexos, não tinha sucesso, muito pelo contrário, o fracasso era desastroso, houve um período conhecido como Inverno da IA, que ele foi a primeira crise de financiamento. Então as pessoas pararam de financiar. As empresas não colocavam mais fé de que isso ia dar certo. Então houve um Inverno da IA e houve um arrefecimento nas pesquisas. De 80 a 90, a indústria se envolveu de forma muito grande, né? A indústria se expandiu de alguns milhões de dólares para bilhões de dólares, incluindo centenas de empresas, construindo sistemas especialistas, sistema de visão, robôs, software e hardware especializados. E aí logo depois veio mais um período chamado Inverno da IA, em que muitas empresas caíram no esquecimento à medida que deixaram de cumprir promessas extravagantes. Então teve o Inverno da IA, depois a indústria veio muito forte investindo nisso e desenvolvendo muitas coisas, mas também não deu muito certo, caiu novamente no Inverno da IA. E aí, já vindo mais para os dias mais atuais, né? A IA no cotidiano. Aí alguns acontecimentos importantes, né? O computador Deep Blue da IBM derrotou o campeão de xadrez, xadrez Garry Kasparov, isso aqui foi um evento super importante. Em 99 começaram a surgir as famosas GPUs, isso aqui é importantíssimo para termos o que temos hoje, que são unidades de processamento gráfico que inicialmente elas foram criadas para renderizar jogos de computador. E aí, mais tarde, passou a ter uma grande utilidade no processamento dos nossos modelos de machine learning, né? Por causa da sua alta capacidade de realizar operações matemáticas. Não à toa, a NVIDIA da vida é uma empresa que disparou, né, no seu valor de mercado. E aí, 2000 a 2010, principalmente de 2010 em diante, o termo Big Data foi definido e passou a representar o grande volume de dados. Então, veja, a gente vinha, né, com o uso de GPU de forma muito intensa, né, aplicado no treinamento e uso de modelos de IA, mas um grande volume de dados. Então, quando a gente traz um grande volume de dados e nós trazemos também um grande poder de processamento computacional, a gente consegue ter o que nós temos hoje. Né? Então, veja, aí vieram outros acontecimentos em um espaço curto de tempo. Né? O AlphaGo derrota o campeão mundial de Go, que é um jogo de alta complexidade. 2020 surge uma nova geração de sistema de IA, incluindo os modelos GPT. Então, olha só, os modelos GPT foram em 2020. E a rápida evolução permitiu que já em 2021 a IA passasse a ser amplamente utilizada em diversas áreas. Saúde, finanças, transporte, entretenimento. A alta popularização no uso da IA trouxe preocupações éticas sobre privacidade, viés e impactos no emprego das pessoas, que é o mundo que nós temos hoje. Então, veja, durante todo esse contexto fez com que, há pouco, recentemente, a gente já, e hoje isso é uma realidade, temos a IA difundida no dia a dia, em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas de domínio que tem. Né? E aí traz impactos, né, sobre a privacidade, viés, vai roubar empregos, é a discussão que nós temos hoje. Né? Em 2022, a OpenAI lança o ChatGPT, em 2024, a Meta AI lança o poderoso LLM, até então conhecido. Então, o mais poderoso, né, LLM até então conhecido. Nós vamos ver o que é LLM, nós vamos ver tudo isso aqui ainda, mas veja só o panorama, esse é o histórico, chama a atenção para que inteligência artificial foi cunhado lá atrás, lá por volta da década de 50, 1950. O teste de Turing, é importante vocês saberem, e é importante vocês entenderem que o que nós temos hoje é fruto de uma pesquisa de anos, lá de trás, fruto de uma capacidade computacional de processamento muito grande, e fruto da quantidade massiva de dados que nós temos. Tá joia? Então, esse bloquinho foi mais curtinho com a história da IA.